Olha, não teve quem não se comoveu com as tristes imagens das enchentes, agora em maio de 2024, aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar a partir de agora sobre mudanças climáticas e a relação, é claro, com essa tragédia aqui no estado. Está começando o Pod Café, o podcast oficial do programa Café Expresso. Esse conteúdo, ele está disponível em áudio e vídeo no Facebook e no YouTube da Rádio UPF e também em áudio, é claro, no Spotify, no nosso canal de conteúdo, você encontra lá como Rádio UPF+. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada nesse terceiro episódio. Nós convidamos a professora aqui da UPF, a Luciana Brandli. Olha, eu juro que eu me esforcei para resumir o currículo da professora Luciana. Ela é engenheira civil, pós-doutora em ciências ambientais aplicadas. Ela tem mais de 300 publicações nas áreas de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, educação para a sustentabilidade, cidades sustentáveis. E a professora Luciana também é a coordenadora do Green Office, que é um escritório que fica aqui dentro da UPF, e também a CEO da Greena, que é uma startup que fica dentro do UPF Parque. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer para a gente lhe receber aqui no Pod Café. Inclusive, já começamos tomando o nosso café, né? Sim. Obrigada, Thaís, pela oportunidade. Acho que é um momento extremamente importante, né? A mídia, de uma maneira geral, está nos dando espaço, né? Dando espaço para a ciência falar sobre o que está acontecendo conosco. Pois é, e eu quero começar justamente lhe perguntando isso. Em termos climáticos, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul nesse histórico maio de 2024? Como é que se explica? Infelizmente, nós tivemos o que chamamos de evento extremo, né? Então, tivemos de 300 a 500 milímetros de chuva em tempo muito curto, que alagaram as áreas, né? E resultando nessas cheias, nesses deslizamentos que a gente está vendo, em populações totalmente abaladas, né? Vulneráveis a toda essa chuva e sem um controle, né, do que se esperava que se tivesse. Então, a gente, além disso, temos temperaturas acima da média na época do ano, porque estaríamos entrando no inverno e ainda é muito quente. Então, tudo isso, o El Niño, tudo isso propiciou, né, essas questões todas que a gente está vendo. Ainda que não seja você uma pessoa específica da área da climatologia, acho que é importante fazer essa ressalva. Por que o Rio Grande do Sul acumula, professora Luciana, todos esses eventos climáticos, né? Tempestades, frio, tornado, recentemente tremor de terra. Tem explicação para isso também? Eu gostaria de falar não especificamente sobre o Rio Grande do Sul. A explicação está na ciência mesmo, que tem nos mostrado e comprovado de que, com o aumento da temperatura da Terra, nós teremos mais eventos extremos. E isso não está acontecendo só no Rio Grande do Sul, acontece em todo o planeta. Claro que são acontecimentos que acontecem não periodicamente, né? Então, de repente, eles vêm, e é isso que a gente está se defrontando hoje. Então, o IPCC, que é o painel governamental das mudanças climáticas, ele já fez estudos e previsões de que, com esse aumento da temperatura do planeta de 1,1 graus Celsius e da temperatura dos oceanos de 0,9 graus Celsius, que é o que temos hoje, esses eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. Parece tão pouquinho aumentar 1 grau, né? Para quem não entende, parece pouco. Mas não é, né? Então, se a gente olhar lá atrás, o Acordo de Paris, em 2015, as nações se organizaram e acordaram chegar no máximo de 1,5 graus de aumento da temperatura, porque acima disso, o impacto no planeta vai ser muito grande. Com 1,1 que a gente já está chegando, a gente já está vendo esses impactos. Bom, sobre Porto Alegre, especificamente, professora Luciana, por que Porto Alegre ali, região metropolitana, alagaram? Bem, o que aconteceu? A gente teve muita chuva, né? Aliado a isso, a gente sabe que que vários rios desaguam no Guaíba. Muito bem.
o Guaíba já tinha um sistema de proteção, né? Porto Alegre já tinha um sistema de proteção de 1970, que na verdade nunca foi testado na sua prática, né? Mas que estava, de certa forma, sem manutenção e obsoleto, né? Então ele não funcionou na sua integridade. Por que alagou? Primeiro, tivemos esse evento extremo, além do esperado. Segundo, não tínhamos a resposta certa para dar. Ou seja, a nossa cidade, as cidades não estavam adaptadas para isso, né? Então, por mais que a gente saiba que temos todo esse sistema de proteção, ele não funcionou. A gente está vendo aí as bombas, né, de drenagem não funcionaram, alagaram, ficaram cheias de lodo e por vários motivos elas não funcionaram como deveriam. Se tivessem funcionado, são 20 e poucas bombas, né? Então a cidade não teria alagado. Teria feito toda a diferença. Com certeza. Então a gente pode dizer que esse é um problema que teria sido evitado se daqui a pouco houvesse uma fiscalização ou alguns testes, se é que é possível testar um sistema como esse? Sim, se tivesse tido uma maior manutenção, sim, né? No sentido de você ir atualizando as coisas e fazendo previsões, né, do que vai acontecer. Você pode fazer uma previsão se o sistema vai aguentar, né? O que eu acho, e aí é minha opinião, né, é que ficou tudo muito a segundo plano, muito abandonado. Se precisou ter todo esse problema para agora se olhar isso como um assunto prioritário no Estado. Que a pauta clima, aquecimento global, ela, para muitos, ela não é relevante, né? Ela é jogada, assim, a gente não está falando aqui de política partidária, a gente está falando de uma política pública necessária, que é passarmos a ter isso como entre as prioridades, né? Exato. Junto com educação, junto com saúde, tem que enxergar a questão climática. Infelizmente, a gente ainda tem um negacionismo climático. Isso está diminuindo muito com o tempo, né? As pessoas estão se percebendo mais, porque a questão dos eventos extremos já não é mais uma previsão, futuras gerações vão viver isso. Não, a gente já está vivendo. E mesmo assim, ainda existe o negacionismo climático que diz que tudo isso está acontecendo em função da própria natureza, que são ondas e que acontecem de tempo em tempo. Não, existe estudos, pesquisas que mostram que com o aumento dos gases de efeito estufa, com o aumento, né, de toda essa geração de carbono que nós temos hoje no mundo, isso faz com que aumente a temperatura da Terra e isso deflagra vários impactos ambientais no planeta todo. Ou seja, eu vou trazer aqui uma fala que é polêmica e eu sei da sua preocupação técnica, do seu cuidado, professora, mas por que a enchente de 1941 não pode ser comparada com essa, já que a gente viu muito essa comparação nas redes sociais nas últimas semanas? Eu acho que isso é muito fácil a gente dizer, acontece de tempos em tempos. Não é assim, né? Naquela época, se eu não me engano, né, a chuva veio muita chuva, alagou o centro de Porto Alegre, enfim, né, o Guaíba transbordou, mas foi uma chuva durante um tempo maior. Agora nós tivemos uma chuva muito mais concentrada e os danos foram muito maiores. Tem muito mais gente morando nessa região também, né? Foi cerca de milhões de pessoas afetadas, né? Então nós não podemos dizer que são sazonais esses eventos. Hoje está muito claro que o que acontece é porque é extremo mesmo. Então aquilo aconteceu no passado, foi um evento isolado que ocorreu. Hoje, nós deveríamos estar mais preparados para enfrentar isso, porque a gente sabe que vai acontecer. Nós estamos no 3º evento climático extremo de setembro para cá. Exato. Então, isso precisa ser levado em conta. O que é muito ruim, né? O que é pior ainda. Professora Luciana, qual é o papel da mata ciliar e se a falta dela contribuiu para o problema ficar ainda mais grave com esse excesso de chuva? Com certeza. Né? Essa tua pergunta é muito importante. Primeiro, vamos entender o que é mata ciliar, né? Mata ciliar são as florestas, é toda aquela vegetação que a gente tem e que ficam à margem dos rios, dos lagos, dos córregos.
e que protegem muito a questão das inundações, né, da absorção da chuva para não entrar diretamente nos rios, né? Então, inclusive, recentemente eu ouvi um colega da URGS, que é um pesquisador dessa área, o professor Rualdo Meneghet, e ele disse uma palavra, né, uma expressão que eu gostei muito e eu queria reproduzir aqui. Ele disse que há um apagão da natureza para mitigar os efeitos dos eventos climáticos. E é justamente por isso, em função dos desmatamentos das matas auxiliares, né, como um exemplo, né, a drenagem natural dos rios, os ciclos hídricos, eles foram devastados pelas políticas de legislação ambiental, né, governamentais que a gente tem hoje. Então, a gente vê que esse desmatamento de áreas próximas aos rios, cuja essa vegetação pode servir para conter o volume das águas e a força das águas, ele só piorou os riscos, né, e os impactos dessa cheia. A gente percebe que muitas leis foram flexibilizadas para expandir áreas de plantio de soja, não querendo ser polêmica aqui, mas a verdade é essa, né? Planos diretores foram facilitaram, né? Foram desmontados para fazer o quê? Permitir especulação imobiliária em áreas de rios. Então, a gente vê muitas pessoas morando nessas áreas, né? Que são áreas de riscos, de certa forma. Também, né? Então, zonas ribeirinhas como um todo. E, então, isso acaba impactando claramente na natureza, né? A natureza responde. Em algum momento, como a gente fala, a fatura vem. Exato. A cobrança vai chegar. Professora, você falou ali da questão das leis flexibilizadas. As enchentes do ano passado, elas trouxeram mudanças no Código Ambiental. Quais mudanças foram essas e qual é a sua opinião sobre elas? Tá, bom. As mudanças no Código, elas começaram a ser discutidas em 2019 e foram aprovadas em 2020. Na verdade, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul ele foi discutido durante 10 anos, né, por especialistas, pela sociedade, governo, e em 70 dias, uma coisa assim, ele foi totalmente alterado pelo governo atual, né, que foi em 2000, flexibilizando muitas coisas. Então, eu até gostaria de apontar aqui, porque hoje está se criticando muito isso também como um fator que agravou os problemas que a gente está tendo hoje, né? Que potencializou toda essa crise. Não vamos apontar culpados, né? Eu acho que não existe um culpado. Existem vários fatores que levaram à situação do que a gente está vivendo hoje. Bom, para o governo fazer mudanças, a gente precisa lembrar que tem uma Assembleia Legislativa ali que também concorda, né? Então, também, e só na questão assim de entender que são vários fatores. Houve uma concordância, não só por parte do governo, mas também da Assembleia e de todos os entes envolvidos. O que mais lhe desconfortou nessas mudanças, assim, o que você destacaria? Eu até anotei algumas coisas que eu acho que são importantes colocar aqui. Teve 4 pontos, né? Primeiro, maior liberação de construções em áreas que alagam, né? Então, nessa questão da especulação imobiliária. Eliminação de vegetação que poderia drenar a água e tornar o solo mais compacto. Então, em muitos momentos, a questão de liberação do desmatamento, né? Então, a gente vê muito... Por exemplo, hoje, a questão do desmoronamento em morros, né? As casas vão junto, são áreas de risco. Flexibilização de exigências que beneficiam os empresários. Por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, né? Então, ficou muito mais fácil o licenciamento ambiental de empresas. E também obras de irrigação e geração de energia nas chamadas APPs, Áreas de Proteção Permanente. Então, isso é o que está sendo muito discutido. Essa flexibilização é boa para o desenvolvimento, sim, mas não para um desenvolvimento sustentável. Olha o impacto que a gente está vendo agora.
prejuízo de vidas, que já esse prejuízo ele nunca vai ser recuperado, e um prejuízo de ordem financeira que a gente vê no transporte, na logística, na economia, em diversos segmentos. E uma coisa importante, né, Thaís? A gente talvez não fosse discutir e questionar tanto agora essa questão dessa política ambiental brasileira, né, e do Rio Grande do Sul, se a gente não tivesse sofrendo tudo isso. Talvez passasse despercebido. Que pena, né? Precisa uma tragédia para que a gente possa abrir os olhos. Bom, juntando aqui as suas falas, professora Luciana, você quer terminar? Sabe por quê? Porque tu me perguntaste sobre as enchentes de 2023 e eu acabei não comentando, falei do Código Ambiental. Mas as enchentes, elas poderiam ter servido como um alerta, né, para o governo, as cidades já começarem a se reestruturarem. E, lá em setembro do ano passado. Lá em setembro. E não aconteceu isso, né? Então, claro que não teria dado tempo suficiente, certo? Mas ela deveria ter sido já um alerta. Professora Luciana, juntando aqui as suas falas, e como especialista, você fez o seu doutorado e o pós-doutorado na Alemanha? Eu fiz o pós-doutorado na Alemanha, ficou por um tempo lá. E tem essa vivência de outros países também, né? Sim. Essa vivência climática também. Juntando aqui suas falas, ao que tudo indica, devemos ter fenômenos climáticos extremos, como esses 3 que a gente viveu no Rio Grande do Sul de setembro para cá, com mais frequência, certo? Certo, exatamente. Infelizmente, essa é uma afirmação que pode ser feita. Exato. E os eventos são diferentes, né? Então isso é importante comentar. Inclusive, eu participei recentemente de um projeto chamado Climate U, com 19 países, todos eles fazendo ações voltadas às emergências climáticas nos seus países. Então, por exemplo, Quênia, na África, trabalhou muito com a questão das secas. Como trabalhar com a agricultura num território que está cada vez mais seco. Ilhas Fiji está preocupado com a inundação dos seus territórios, com simplesmente a ilha ser inundada pelo mar, desaparecer. Então, cada continente hoje, né, cada espaço regional no planeta tem as suas preocupações. Nós temos, como você falou ali no início, enchentes, tornados começaram a aparecer para nós. Mas temos a seca também, em alguns momentos, infelizmente, também. Temos os extremos. É verdade. Então, isso está acontecendo, é uma realidade. Professora Luciana, você estuda a questão da sustentabilidade das cidades. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, vamos ter gaúchos que vão precisar abandonar as suas cidades? Estou falando de cidade inteira. Bairros inteiros? Thaís, eu acho essa pergunta muito complicada de responder. Por quê? Porque é fácil pra gente que não tá na pele das pessoas dizer sim, o ideal é sair daqui. Essa seria a resposta ideal? Essa é uma zona de risco, vai inundar de novo, né? Realoca. Mas isso envolve muitas coisas, envolve a história das pessoas. Então, eu sou muito mais... no sentido, na minha opinião, é muito mais no sentido de reconstruir essas cidades melhor, mais resilientes. Claro que evitar áreas extremas de risco, como Roca Salles, terceira vez, professora Luciana. Perder tudo pela terceira vez. É difícil, né? Não, e a gente não tem garantia nenhuma. De que não vai acontecer de novo no mês que vem, né? Exato. Então, é muito complicado, né? Então, hoje se fala em migração climática. É um termo novo que aparece porque é uma migração em função, ou refugiados climáticos, que as pessoas saem do seu lugar porque realmente elas desistem, né? Então, temos até a professora Patrícia Nochan. Deu entrevista pra gente aqui na rádio outro dia. Trabalha muito com isso aqui na UPF, né?
uma parceira nossa também. Aliás, a fala dela, só aproveitando o seu comentário aqui, a fala dela está nos principais jornais do país também, nesses últimos dias, por conta desta questão climática que está fazendo com que as pessoas saiam dos seus lugares. Agora, tem algumas cidades que parecem ter vencido esse problema. A gente destaca aqui Blumenau. Não sei se você tem algum dado ou a história de alguma cidade que conseguiu, seja no Brasil ou fora, de alguma forma contingenciar o problema. Tá. Vamos falar de Blumenau. Tem vários, né? A gente tem caso da Holanda, que aconteceu também uma enchente muito grande. A Holanda está abaixo do nível do mar, né? Então, nós temos vários casos no mundo, mas vamos falar de um próximo ao nosso, que é Blumenau. Santa Catarina, aqui pertinho. Blumenau sofreu exatamente o que a gente está sofrendo anos atrás. E, a partir disso, ela virou a chave, como a gente diz, né? Então, se fizeram muitos investimentos e eu queria comentar um deles, que é a capacitação. Se especializaram muitas as pessoas envolvidas, por exemplo, na gestão das catástrofes. Eu tenho uma colega que é minha sócia na Grina, a professora Eliara Riaschi, comentou comigo que ela foi colega das equipes de Blumenau na pós-graduação na UFSC, porque eles foram para lá fazer disciplinas sobre logística humanitária, por exemplo, que é estudar e se planejar para catástrofes. Olha só. Como é que eu transformo a questão da logística no sentido de receber suprimentos, armazenar, distribuir, mandar as pessoas para onde, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, o movimento acontece só depois. Em Blumenau, hoje, a situação é mais confortável? Ainda que tenha um rio ali que corte a cidade. É mais confortável. E eles investiram em obras também na cidade, mais de 160 milhões, né, para tentar dar vazão num momento de chuva extrema? Isso. Né? Então, obras de contenção, enfim. Então, precisou disso, né? Precisou que a Defesa Civil fosse fazer cursos, se especializar para trabalhar melhor com isso, com a visão de zonas de risco. O plano diretor hoje ele é pautado em estudos geológicos, né? Então, onde se permite ou não edificações em função dos riscos da cidade. A gente pode dizer que tem muitos brasileiros nesse momento vivendo um estado de ansiedade climática, uma nova forma de ansiedade, pessoas com medo do clima, com medo de perder tudo pela quarta vez, no caso, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Isso afeta muito o psicológico, né? Imagina, né? Essa ansiedade climática, ela é um medo, né? Um medo que o impacto da chuva vai fazer na sua vida. Você pode perder tudo de novo, né? Perder sua referência, sua história, os bens materiais, coisas que as pessoas ficam a vida inteira, né? Tudo que a gente tem é resultado de uma vida sempre, né? Então, essa ansiedade climática, ela é uma preocupação, né? Uma ansiedade, é um sentimento de impotência que a pessoa tem, é um estresse, é um medo do futuro. Professora Luciana, a UPF promoveu, faz um tempinho já, um curso sobre mudanças climáticas e você falou sobre estratégias de adaptação e mitigação, né? Eu queria lhe pedir, assim, rapidamente, que estratégias são essas as principais? Certo. Bom, a gente tem 2 tipos de medidas que podem ser feitas nas cidades, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Mas as medidas, basicamente, elas podem ser caracterizadas em estruturais e não estruturais. As não estruturais são as mais fáceis, de certa forma, no sentido de investimento. Por exemplo, questão da educação, questão, né, de capacitações, como esse exemplo que eu te dei agora, né, da logística humanitária. As legislações que têm que ser feitas para ajudar a população, né, para diminuir os riscos, e todo esse planejamento do gerenciamento de emergências. Então, isso são medidas não estruturais, que entram nessa questão mais de decisão, né, de capacitação. Quem quiser aprender sobre isso, pode procurar a UPF aqui?
para sejam prefeituras aqui da região, do estado, enfim. Pode. Temos inteligências aqui estudando esse tema. Temos, inclusive, é um dos papéis fortes do Green Office. Pois Depois eu falo um pouquinho dele. E eu ia lhe pedir para falar do Green Office Falo também. Sim. E aí, só para terminar essa questão, existem as medidas estruturais, né? Que daí são mais soluções tecnológicas ou soluções de engenharia. Que a gente poderia dizer, ou soluções baseadas na natureza, né? Então, que a gente poderia dizer que é aquilo que transforma as cidades, que prepara as cidades para receber tudo isso. Por exemplo, a intensificação da infraestrutura verde, corredores verdes, implantação de sistemas de alerta precoce, que está se falando agora bastante em melhorar a eficiência disso. Implantação de superfícies permeáveis. A gente começou a falar muito mais agora na questão das cidades esponjas, que são as cidades que são preparadas para absorver mais a água. E isso é feito a partir... Esse conceito saiu lá no Japão, um pesquisador no Japão. E isso é feito a partir de soluções baseadas na natureza. Criar banhados perto dos rios, né, para que eles captem a água da chuva. Então, melhorar essa captação da água da chuva. E uma outra coisa interessante que entra aqui é a adaptação das redes de energia. Porque se elas forem subterrâneas, isso facilita muito em caso de enchentes. A gente viu agora, o que aconteceu com Porto Alegre? Acabou totalmente o fornecimento de água, né, porque alagou lá as estações de tratamento, mas também teve que interromper a energia. Pelo risco. Pelo risco. Né? Então, se você não tem essa energia que fica... Um fio aparente. Exato. E tá ali embaixo da terra. terra. Pelo menos manter isso. Como é no Japão, né? E em algumas outras cidades também. A gente fala em Green Office e muita gente ainda não conhece, né, esse escritório verde que existe aqui dentro da UPF. Aliás, ele é o único na América Latina dentro de uma universidade. É muita responsabilidade, né? O que faz o Green Office aqui na UPF? Então, o Green Office, ele nasceu de um projeto sobre mudanças climáticas, esse projeto internacional que eu mencionei antes. E ele tem, a ideia dele é justamente criar formas, né, criar mecanismos de acabar com esse negacionismo sobre as mudanças climáticas. Então, a gente capacita, a gente treina, a gente recebe alunos das escolas municipais, públicas, privadas, ensino médio, fundamental. Todos os níveis, a gente faz palestras, a gente mostra as evidências e a gente faz campanhas dentro do campus, né? Trabalha com os alunos também. Que bacana. Agora, por exemplo, a gente está lançando uma campanha para aproveitar o mês do meio ambiente, a semana do meio ambiente. Que é junho, né? Que agora, exato. Acabar com os copos plásticos dentro da UPF. É a nossa ambição. Já então, estamos nessa vibração aqui. Bom, tá aqui, né? Tá aqui o exemplo. Vou até mostrar para a câmera. Nossa xícara aqui. Exato. Dentro do possível. Evita-se ao máximo, né? Então, exato. São campanhas de conscientização, né? De envolver as pessoas na discussão. Melhorar a proatividade do estudante. Eu acho que a gente precisa mudar a mentalidade dessa geração que vem, para que eles também cobrem, né? Para que eles queiram um mundo melhor. Você falou na Grina também, eu fiquei curiosa para saber que startup é essa que está dentro do UPF Parque. O que a empresa que você é CEO faz? Certo. A Grina, ela nasceu muito da nossa experiência, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com o Green Office, a gente viu como as pessoas estão sedentas de mais informação e de melhorar seus desempenhos ambientais. A gente criou a Grina, que é uma empresa que dá consultorias na área de sustentabilidade, na área de emissões de carbono, que é uma forma de mitigar as mudanças climáticas, na área de ESG, né, que hoje uma sigla tão importante utilizada hoje, no né? momento. Então, como o parque hoje tem muitas empresas importantes, a gente está começando uma rede ali mesmo dentro do parque em atender essas empresas. Que bacana. Eu tenho uma última pergunta aqui, essa não estava prevista no script, tá? Professora Luciana, que é muito pessoal, assim, como você se sentiu diante de tudo que a gente vem vivendo nos últimos dias? Todo mundo ficou muito triste, né? Abatido com isso. A gente mora hoje numa região completamente
absolutamente privilegiada do estado. Nós não fomos praticamente atingidos, né? Muito pouco aqui. Eu queria muito saber como você se sentiu como ser humano, mas um ser humano que estuda as questões do clima, né? Se nós, sem termos todo o seu conhecimento, ficamos sofrendo muito vendo isso, imagina quem estuda e entende que poderia ter sido diferente. Queria muito fechar assim com a sua fala, o seu sentimento com relação a isso que o estado vem vivendo de setembro do ano passado para cá. Realmente isso abalou a todos nós, né? Então, independente de ter sido afetado direto ou indiretamente, né, a gente fica muito triste mesmo com tudo isso, né? E tenta participar o máximo possível para ajudar essa população toda que está vivendo essa crise climática. Mas eu acho que a gente tem que tentar virar o jogo a partir disso, sabe? A gente tem que aprender, a gente precisa aprender com isso tudo que está acontecendo, para que não repita como repetiu do ano passado para cá, né? Porque tem que ser diferente agora. Eu acho que temos que acabar com o negacionismo climático, temos que nos preparar para isso. Eu vejo muito mais pessoas falando sobre isso hoje. Quando eu era meio que a única que falava sobre isso, hoje eu vejo vários colegas envolvidos, né, adaptando, conectando as suas áreas de atuação com esse problema, porque existe mesmo, é uma ideia para todos, né? Todos têm que trabalhar nisso. E eu vejo a imprensa, né, a mídia, nos dando muito espaço para falar sobre isso. Que eu importante. espero que as pessoas ouçam. Que bom, de verdade. Professora Luciana, muito obrigada. Um prazer para a gente ter lhe recebido aqui no Pod Café, o podcast oficial do Café Expresso. Eu sei que você é nossa ouvinte na Rádio UPF e é um prazer para a gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a você. Olha, a gente vai encerrar por aqui agora essa terceira edição do Pod Café. A gente volta em seguida, sempre com temas relevantes e atuais. Até mais. Tchau.